Se você tem uma Bíblia, eu vou ler agora o Salmo de número 102. E eu vou pregar hoje sobre a imutabilidade de Deus. Vou falar sobre o Deus que não muda. Eu quero mostrar para você que Deus não muda, ok? Isso significa imutabilidade, Ele não muda. Salmo de número 102, a partir do versículo 1. Senhor, ouve a minha oração, escuta minha súplica. Não escondas de mim o rosto na hora da minha aflição. Inclina-te para ouvir, responde-me depressa quando clamo a ti, pois os meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes meus ossos queimam. Meu coração está esgotado, secou-se como capim, até perdi o apetite. Por causa da minha ansiedade não passo de pele e osso. Sou como a coruja no deserto, como a pequena coruja num lugar desolado, não consigo dormir. Sou como um pássaro solitário no telhado. Todos os dias meus inimigos me insultam, zombam de mim e me amaldiçoam. As cinzas são o meu alimento, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa de tua ira e de tua fúria, pois me levantaste e depois me lançaste fora. Minha vida passa rápido, como as sombras que se vão. Vou murchando como capim. Tu, porém, Senhor, reinarás para sempre. Teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião. Já é tempo de lhe mostrar compaixão, este é o momento esperado. Pois teus servos amam cada pedra de seus muros e estimam até mesmo o pó de suas ruas. As nações temerão o nome do Senhor, os reis da terra estremecerão diante da sua glória, pois o Senhor reconstruirá Sião, ele aparecerá em sua glória, ouvirá as orações dos indefesos e não rejeitará suas súplicas. Fique isso registrado para as gerações futuras, para um povo que ainda não criado vai louvar o Senhor. Contem-lhe que o Senhor olhou para baixo do seu santuário celeste, do alto olhou para a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, para libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será proclamado em Sião, seu louvor em Jerusalém, quando os povos se reunirem e os reinos vierem para servir o Senhor. No meio de minha vida, Ele me tirou as forças e me encurtou os dias, mas eu clamei a Ele. Ó meu Deus, que vive para todo sempre, não tires minha vida enquanto ainda sou jovem. Muito tempo atrás lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os trocarás como se fossem vestuário e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Os filhos de teus servos viverão em segurança e seus descendentes prosperarão em tua presença. Amém? Pai, eu peço que o Senhor abençoe a pregação da tua palavra. Que espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, estejam agindo aqui sobre nós agora, em nome de Jesus. Amém. Então tem um contraste muito forte aqui nesse texto. Se você ler os primeiros versículos do texto,
o autor está falando de como ele é fraco e de como a vida dele passa rápido. E a gente sabe muito bem disso. A nossa vida é fraca, a nossa vida passa rápido. Ele vai falando sobre como ele murcha, como ele se entristece, como ele perece. Ele vai falar no versículo 13, os meus dias se somem como a fumaça. Então, ele está falando como que é etéreo, como que é passageiro os dias dele e os nossos dias também. Mas então ele vai contrastar isso com a solidez da realidade de que Deus nunca muda. Nós, como seres humanos, constantemente mudamos, passamos por mudanças constantes. Na verdade, mudança é uma característica de todos nós. Você não é o mesmo desde que entrou nessa sala. Existe algo acrescentado à tua história a cada segundo que faz com que você não seja o mesmo que era no último segundo. Você muda constantemente. As pessoas mudam de ânimo constantemente. Mudam de opiniões constantemente. Deus não muda. Deus não varia em suas opiniões. Não muda em seus decretos. Ele não pensa uma coisa hoje e amanhã pensa outra diferente. Deus não muda. Em primeiro lugar, Deus não muda em seu próprio ser. Deus não melhora e Deus não piora. Se Deus pudesse melhorar, Ele deixaria de ser quem Ele é. Ele deixaria de ser Deus. Porque tudo que melhora deixa de ser quem é antes de melhorar. Deus não pode melhorar porque Ele deixaria de ser Deus. Você consegue imaginar um ser que não pode ser aperfeiçoado? Uau! Uma pessoa tão gloriosa, tão incomparável, tão indescritível, ela não pode melhorar. Entropia é algo comum a todos nós. Entropia significa tudo tende ao caos, tudo vai se destruir, tudo vai acabar. Deus não. Deus não muda. Deus jamais varia. Não só Deus em seu próprio ser jamais muda, mas os próprios decretos de Deus, aquilo que Deus disse, não muda, jamais. Olha só o que Jó disse certa vez. Mas ele, se referindo a Deus, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Jó 23, do 13 ao 14. Jó está dizendo sobre a própria vida dele, que o que Deus decidiu sobre a vida dele, ele vai fazer. Por quê? Porque o decreto de Deus sobre a vida de Jó é imutável, assim como Deus é imutável em si mesmo. O decreto de Deus sobre tudo o que existe não muda. O decreto de Deus sobre tudo o que foi criado, sobre toda a realidade, não muda. Jó também disse assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quantas vezes nós temos a mania de dizer que alguém fez alguma coisa errada, cometeu algum pecado, fez alguma coisa errada e frustrou os planos de Deus. Às vezes nós pensamos isso sobre nós mesmos. Os planos de Deus para a minha vida foi frustrado. Não existe nada mais mentiroso, porque eu bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nada, nem ninguém pode frustrar os decretos de Deus. Por quê? Só porque a Bíblia diz. Isaías disse o seguinte: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como eu pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará.
Isaías 14, 24. Como Deus pensa, assim acontece. Como Deus determina, assim vai ser executado. Entre o plano de Deus e a execução do plano, não tem falha. Aquilo que Deus pensou, vai acontecer. Aquilo que Deus designou, vai ser executado. Isaías também fala o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Deus fará toda a sua vontade, porque o seu decreto, sua vontade, seu plano são imutáveis, não podem mudar. Porque Deus que fez esse plano é imutável, ele não muda. Em Hebreus 6:17 diz o seguinte: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento. O que ele está dizendo? Que Deus fez uma promessa para uma pessoa. Mas imagina que Deus prometeu uma coisa, já é certo que vai acontecer. Mas ele piora a situação. E ele faz um juramento em cima de uma promessa. Deus não mente, Deus não muda. Se ele prometeu, vai acontecer. Mas ele, em cima do que prometeu, jurou. E qual é o problema? O problema é que na Bíblia Deus diz que a gente não pode jurar. Ué, Deus não cumpre os mandamentos que Ele mesmo coloca? Se nós não podemos jurar, por que Deus pode jurar? Porque somente Deus tem base para cumprir o que Ele jura. Somente Deus consegue cumprir seus próprios juramentos. Por quê? Porque Deus tem conhecimento perfeito sobre o futuro e do que vai acontecer, e poder absoluto para no futuro, quando aquilo que Ele decretou, Ele tem força para fazer acontecer. Deus não é alguém que não tem percepção no futuro, então não consegue fazer planos claros. Deus tem planos claros sobre o futuro. O futuro é perfeito diante dele, é claro como um cristal diante dele. Ele sabe o que vai acontecer. Mas não só isso, ele também tem o poder para que quando essas coisas aconteçam, fazer com que elas aconteçam exatamente como ele quer. E por isso ele pode jurar que no futuro certas coisas vão acontecer, porque ele sabe como elas vão acontecer, e ele tem poder para fazer que elas aconteçam como ele deseja. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da Bíblia. Pelo menos é o Deus que Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, os profetas, Jesus Cristo, Paulo e os irmãos na história da igreja serviram. O Deus que não muda. O Deus que não pode aprender. O Deus que não pode evoluir. O Deus que jamais será surpreendido. Porque Ele é quem nos surpreende a cada dia. Porque Ele não muda. As promessas de Deus não mudam. 2 Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Nós mudamos e podemos ser infiéis. Deus não muda, sempre permanece fiel. Quando a gente gosta de, muita gente gosta de ter o adesivo no carro, ou dizer: Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Mas a fidelidade de Deus está ancorada na imutabilidade de Deus. Deus é fiel porque Ele não muda. Não é só porque Ele cumpre, mas Ele cumpre porque Ele não muda. Porque nada fora dEle pode mexer com Ele de tal forma que Ele seja alterado. Ele jamais vai ser alterado. O amor de Deus é imutável. Olha o que Ele diz em Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor
eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus por você não muda. Mas e se eu pequei? Não muda. Mas e se eu fui bom? Não muda. Não tem como você alterar o que Deus sente por você. Não dá. Talvez há anos atrás você era uma pessoa cheia do Espírito Santo e que fazia a obra de Deus, e você tinha certeza que Deus te amava, e quem sabe você cometeu algum pecado e algum erro, e você sente que está distante de Deus, e talvez Deus não está te amando como Ele te amava antes, talvez sua relação com Ele mudou. Eu quero te falar uma coisa: Deus é o mesmo desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que Ele te amou, desde o primeiro dia que você conheceu Ele, desde o primeiro dia que você percebeu o sorriso e a graça dEle sobre você, Deus não mudou. Seus pecados não mudam a Deus, e nem sua santidade muda a Deus. Nada vai fazer com que Ele te ame menos ou mais, porque seu amor é imutável. Esse é o Deus que nós servimos. Não somente o amor de Deus, mas a verdade de Deus não muda. Diz no Salmo 119, 89, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, as verdades de Deus não variam conforme a cultura. A cultura muda, a verdade de Deus é absoluta e não é moldada pela cultura ao nosso redor. Ela molda a cultura, mas ela não é moldada pela cultura, porque Deus é imutável e a verdade que Ele pronuncia leva em si mesmo a natureza dEle, a imutabilidade do seu caráter. Deus não muda, sua verdade não muda. A misericórdia de Deus não muda. Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não são consumidos. Por que a gente não é consumido? Por que, como Jonathan Edwards falava, por que o chão não se abre nesse momento e você é engolido no inferno agora? Porque Deus não muda. E imutavelmente, Ele tem misericórdia de nós. Deus não muda em sua misericórdia em relação a nós. Ele é imutavelmente misericordioso. Deus não muda em relação aos presentes que Ele nos dá, seus dons. Deus nos dá dons, Deus nos presenteia. E Deus não muda de opinião. Sabe quando você tem um filho? Talvez você pode dar um presente para ele porque ele se comportou. E aí, se ele se comportar mal, talvez você tire o presente dele. Com Deus não é assim. Primeiro, nenhum presente que você recebeu dele, você recebeu por bom comportamento. Você estuda aqui, tudo você, tiraram um 0 em comportamento. A Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que significa? Você tirou 0. Você não é bom. Seus filhos não são bons. Seus pais não são bons. Bebezinhos não são bons. Velhinhos não são bons. Você não é bom. Não tem ninguém bom. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, e pelo seu presente da graça, nós somos salvos. Não é porque eu fiz, não é porque eu mereci, é porque Ele quis. É porque Jesus mereceu na cruz. E por causa disso, a Bíblia diz o seguinte, toda boa dádiva, todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Ou senão em Romanos 11,29, falando sobre Israel e a eleição. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Talvez você pense muito sobre
Dons do Espírito Santo. Deus me deu um dom do Espírito Santo e uma vocação, um chamado ministerial. E agora eu perdi, que eu caí em pecado. Então, no caso, não. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E o irrevogável aí significa que Deus não se frustra por ter te dado algo. Porque quando Deus te deu aquilo que deu, Ele já sabia o que você faria no futuro. Portanto, Ele não se arrepende de ter te dado nada e não tira de você aquilo que Ele te deu. Ele não vai te tirar os dons do Espírito Santo. Ele não vai tirar o seu chamado. Mas a pergunta que eu faço é: a vida eterna é um dom de Deus ou resulta do esforço humano? Será que Deus vai se arrepender de ter te dado a vida eterna? Tipo assim, será que você fez algo para merecer ser salvo? Não. Será que tem algo que você pode fazer para agora merecer não ser mais salvo e ir para o inferno? Se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pelo sangue do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, seremos salvos da ira. Se quando você tirou 0, Deus te deu vida eterna, o que será que Ele vai fazer com você agora que você tem a vida eterna? Sabe o que Ele vai fazer? Juntamente com Cristo, nos dará gratuitamente todas as coisas. Que coisas? Todas as coisas que conduzem à vida e à santidade. Deus não se arrepende. Deus não dá vida eterna para o sujeito e fala: não fez por merecer. Salvei ele, mas ele não dá o dízimo suficiente. Ele não jejua suficiente. Ele não canta hino suficiente. Ele pisa muito na bola. Ele erra muito. Me arrependi. Dá a vida eterna de volta. Isso não tem na Bíblia. Esse não é Deus. Esse é um monstro chamado seu pai e sua mãe com quem você foi criado. Deus não é como os nossos pais. Por melhor que os seus pais possam ter sido, diante da grandeza do amor e da bondade de Deus, eles não são bons. Seus pais podem ter sido maravilhosos, diante da grandeza, da glória e da graça de Deus, eles não são nada. E se você não teve os melhores pais do mundo, porque talvez eles eram pecadores, você tem uma boa notícia. Deus é um pai bom que não muda como os meus pais. Deus não olha para mim e se arrepende de me ter como filho. Deus não olha para mim e não fica chateado. Diz: esse meu filho, nossa, por que eu fui salvar? Só está me trazendo um problema para o meu reino agora. Né? Igualzinho o seu pai Adão. Ele fala isso? Não, né? Deus não nos compara com os nossos pais, igualzinho o seu avô. Não faz isso, não. Deus nos presenteia e não nos tira os presentes que Ele nos dá. E na verdade é esse próprio presente que nos transforma naquilo que nós deveríamos de ser. E Deus é imutável em suas mudanças. Deus é imutável em seu arrependimento. O que eu quero dizer é porque tem vários versículos na Bíblia, como Gênesis 6 ou outros versículos, que você vai ler e está escrito assim: e Deus se arrependeu. Aí a gente vai ler os versículos, né? Opa! Deus pecou. Se ele está arrependendo, né? Ele deve estar pecando. Deus pede perdão para quem quando ele peca?
Tipo que você está arrependendo, deve ter pecado. Quantos versículos na Bíblia falam sobre Deus ter se arrependido? A oração de Moisés, quando Deus ia enviar juízo sobre Israel. Então, Deus, em primeiro lugar, estabeleceu que sempre Ele vai mandar juízo contra o pecado. Isso está muito claro na Bíblia. Deus não muda em relação a isso. Deus sempre vai julgar pecado. Deus sempre vai punir pecado. Ok? Mas ao mesmo tempo, Deus também prometeu que todas as vezes que nós nos arrependermos dos pecados, Ele perdoa. Portanto, quando você lê um versículo na Bíblia que diz que Deus vai enviar juízo, e então Ele se arrepende de mandar juízo e não manda, não quer dizer que Deus mudou, mas que aqueles os quais Ele disse que enviaria juízo, mudaram, se arrependeram. Porque eles se arrependeram, Deus agiu de forma diferente naquela situação, porque aquela situação foi mudada, e Deus agiu imutavelmente de um jeito diferente que Ele sempre disse que iria estabelecer e agir se as pessoas mudassem. Ou seja, o arrependimento de Deus não é como o nosso. Deus não se arrepende no sentido de que Ele fez algo errado e Ele vai mudar. O arrependimento de Deus tem a ver com uma experiência de Deus que não afeta seus decretos. Quando Deus muda, como a Bíblia diz, ou se arrepende, alguma coisa assim, não muda o decreto dele. Mas dentro de um limite dos seus planos, dentro do limite da sua relação com os seres humanos, Ele reage ao que nós fazemos. Por quê? Vou colocar aqui um termo. Deus é imutável, mas não é... É sempre bom de manhã cedo, domingo, ter uns termos difíceis na cabeça. Inamovível. Impassível. Deus não é aquele ser que está lá assim, ó. Pessoas estão morrendo de fome. Pessoas estão sendo mortas, estupradas. Tipo, Ele não sente nada. Não é isso. Deus é imutável em seu caráter. Mas é óbvio que Deus se relaciona com sua criação com muito amor e com muita compaixão. Então, Ele ser imutável não significa que Ele não se move, que Ele não se movimenta, que Ele não age, que Ele não se preocupa, que Ele não se relaciona, que Ele não está intrinsecamente ligado com cada circunstância. Portanto, Ele está totalmente empenhado em enviar juízo contra o pecado e ao mesmo tempo totalmente empenhado em não enviar juízo contra aqueles mesmo que Ele disse que enviaria quando eles se arrependem. Ele não é inamovível, Ele se move. E essa movimentação de Deus, em alguns momentos é chamado de arrependimento. Mas não significa que Deus errou. Significa que Ele se moveu em relação a uma reação do ser humano. Ok? E também, algumas vezes na Bíblia, o arrependimento de Deus é retratado como uma profunda tristeza que Deus sente. Ok? E não existiria, o cara que estava escrevendo, porque já para pensar... O cara está escrevendo sobre Deus, tá? Porque Deus, eu já tenho dito isso, mas é importante você relembrar. Deus, assim, Ele é Deus pra caramba. Não sei se você sente isso, mas Deus, Ele é muito Deus. Então, como é que você vai escrever? Imagina, se coloca no lugar do profeta. O profeta está tendo uma visão, está recebendo uma palavra de que Deus está profundamente triste. Mas talvez até então ele nem sabia direito que Deus tinha emoção. Agora ele descobriu que Deus tem emoção. E além de ter emoção, Deus tem uma emoção de tristeza. Mas não é tristeza, é uma coisa muito mais profunda que tristeza. E o cara está lá para escrever. O que eu escrevo? Como que eu retrato isso? Deus arrependeu. Porque não existia outra palavra que ele podia expressar
Mas não é que Deus simplesmente se arrependeu. É uma tristeza muito mais profunda que arrependimento. Mas arrependimento era a única palavra que o profeta tinha no vocabulário dele para expressar aquela emoção que ele percebia em Deus. Mas é muito mais profundo que arrependimento, a tristeza de Deus. Deus se envolve profundamente com sua criação. Mas era a palavra que ele conseguiu usar para expressar uma realidade muito transcendente. Então Deus, seu arrependimento, tem a ver com ele sempre reagir ao nosso arrependimento, ao nosso amor, à nossa adoração. E também tem a ver com a tristeza que ele sente com o pecado e com a maldade do mundo. Então, para encerrar, que rápido, claro, a gente vai cantar bastante hoje. Mas eu queria aplicar as verdades que a gente ouviu agora, a minha vida, a sua vida, como que você deve viver à luz do fato de que Deus não muda. Como você deve se comportar, como você deve pensar, como você deve decidir sua vida a partir de segunda-feira, à luz do fato de que Deus não muda. Em primeiro lugar, se Deus não muda, significa que Ele é o mesmo Deus do Jardim do Éden. E o Deus que estava no Jardim do Éden expulsou o homem por causa do pecado. Deus é o mesmo Deus que continua odiando o pecado até hoje. Deus não mudou em relação a isso. Por isso, na sua relação com Deus e na sua relação com o pecado, eu queria que você refletisse nisso essa semana. Que às vezes a gente tem costume de pensar assim, a gente está no Novo Testamento. Nós estamos na era da graça. Como que dizendo, o Deus do Antigo Testamento mudou de opinião. Agora ele virou um Deus bonzinho, antes ele era um Deus irado. Deus não muda. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ele não muda. E o Deus que odiava pecado no Antigo Testamento continua odiando no Novo Testamento. Deus continua odiando o pecado hoje. Eu quero te aconselhar a encarar o pecado com seriedade. Porque o Deus que punia pecado no Antigo Testamento não mudou em relação à sua opinião do pecado. Nem um pouco. Pecado é algo sério para Deus. Pecado é algo digno de punição. Mas o Deus que não mudou na sua opinião em relação ao pecado, também é o mesmo Deus que enviou Jesus para o perdão dos pecados. O que significa que Deus é hoje tão amoroso quanto Ele era quando enviou Jesus. Que o que Deus sentia pela humanidade, sua misericórdia, sua graça, sua inclinação amorosa, que Ele sentia pela humanidade, quando Ele enviou Jesus para o perdão dos teus pecados, Ele continua tendo o mesmo tipo de sentimento hoje. Deus não mudou no seu amor. Deus não mudou na maneira que Ele se inclina para você querendo o seu bem. Ele ainda é o mesmo Deus. Então eu queria que você não pensasse mais no amor de Deus como um negócio que aconteceu há 2000 anos atrás, lá numa cruz distante de mim. Não. Aquele amor demonstrado naquela cruz é imutável. Deus está sentindo por você o mesmo que Ele sentia naquele dia. Ele tem a mesma paixão intensa que Ele tinha quando enviou Jesus. As mesmas afeições intensas que Ele tinha quando enviou Jesus para morrer pelos seus pecados. Os mesmos sentimentos Ele tem por você agora mesmo. Então eu queria que você
abraçasse uma compreensão sobre um Deus que não muda, tanto na sua santidade quanto no seu amor. Em terceiro lugar, a nossa esperança diante de tantos pecados, diante de tantas dificuldades, nossa esperança está no fato de que Deus não muda. Todas as nossas dificuldades sempre têm a ver com coisas que estão mudando, coisas que estão dando errado. Nossos pecados têm a ver com coisas que sempre estão dando errado, sempre nós estamos mudando e pecando e não guardando nossos compromissos diante de Deus. Qual é a única esperança que eu tenho diante de tudo isso? A esperança é que Deus não muda. E a esperança é que se todos nós estamos sempre mudando, Deus tem uma estratégia, Ele entra nessa circunstância e Ele faz que agora em Cristo, para sempre, eu continue sendo mudado, mas não agora mais em direção ao pecado, mas de glória em glória, ser conformado na imagem do Seu Filho. Deus entra na nossa vida e ressignifica o fato de que nós mudamos. Antes nós mudávamos somente para o pecado, agora nós mudamos para a santidade em Cristo Jesus. Então Deus tem uma promessa. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus vai santificar você. Já que você muda tanto, Deus não vai parar de mudar você até que você seja parecido com o Filho dele. E eu quero que você tenha essa esperança essa semana, que não importa a circunstância e não importa o pecado, Deus não vai desistir de você até deixar você na imagem do Filho dele. Em quarto lugar, nos seus relacionamentos, como é frustrante quando as pessoas mudam, não é? Às vezes é ruim, o marido e a mulher ficam chateados, né? O marido casa com a mulher achando que ela nunca vai mudar, e a mulher casa com o marido achando que ele vai mudar no primeiro dia que casar. E as duas coisas não acontecem. A mulher muda, o homem não muda. Então, é tão frustrante isso, né? Eu quero te aconselhar algo. Elimine suas expectativas em relação às pessoas. Nós somos pecadores. Em relação aos irmãos nessa comunidade, elimine suas expectativas em relação aos irmãos que estão perto de você. Eles vão mudar. Talvez eles vão mudar de opinião. Talvez eles vão mudar de gosto. Talvez eles vão mudar de amizade. Talvez eles vão mudar de cidade. Talvez eles vão mudar de uma série de coisas. Se sua expectativa estiver no fato, não, eu espero que esse irmão nunca mude comigo e nós para sempre vamos ter essa relação. Cuidado. Todos nós estamos em algum tipo de processo de mudança. Sua esperança nas relações tem que ser o Deus que não muda entre vocês dois. Ainda que a relação mude, Deus entre vocês não muda. Essa é a esperança no casamento, não é a mudança do cônjuge, não é uma tentativa de melhoria, não. É que Deus permanece o mesmo Deus que salva casamentos quando a gente se apega a Ele. Essa é a esperança. Em último lugar, em relação aos seus filhos, e óbvio em relação ao seu cônjuge também, seu comportamento em casa é uma pregação para eles. Você está ensinando seus filhos, você está ensinando seu cônjuge algo sobre Deus. Todas as vezes que você anda com uma ansiedade exacerbada, uma tristeza, uma insegurança, altos e baixos constantes, talvez você está trazendo um sermão para sua casa que diz: Deus não está no controle, talvez Deus mude, talvez Deus não é constante. Sua inconstância pode ser um sermão que diz que você não crê que Deus é constante, que Deus vai te sustentar, que Deus vai sustentar essa casa, que Deus vai suprir suas finanças, que Deus vai suprir tudo o que for necessário. Se eu quero filhos crentes lá no futuro, eu preciso ser crente agora no presente. Crente que Deus não muda.
crer que Deus não muda. No seu amor, nas suas promessas, no seu ser, nos seus decretos, Deus não muda. E por isso, nós temos paz. Porque Ele é bom, porque Ele nos ama. Eu falei ontem para o irmão, irmão, vai dar certo. Ele o quê? Sei lá, vai dar certo. Como assim? Nós temos Bíblia e Espírito Santo. Vai dar certo. Vai dar certo. O quê? Sei lá, vai dar certo. Como assim? Virou pensamento positivo? Não, é que Deus não muda. Em tudo que nós estamos vivendo, Deus consegue fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém?